Bem-vindos aos 10 anos de Observador. Nascemos há 10 e a rádio há 5. Assinalamos esta década com uma série de entrevistas especiais em que procuramos os bastidores dos momentos mais marcantes de cada ano. Eu sou João Porfírio, editor de fotografia. E eu sou a Patrícia Reis, escritora e curadora da exposição 10 anos do Observador. Para este episódio convidámos o presidente de uma das associações que defende os designados lesados do BES, Francisco Carvalho. Bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado nós por nos terem convidado. João. A cada episódio mostramos uma fotografia que vai ser mostrada na exposição de comemoração dos 10 anos e ao Francisco mostramos esta fotografia e pedimos ao Francisco o que é que vê nesta imagem. Muito obrigado. O que eu vejo história a acontecer. História a acontecer e não há 10 anos, começou há 10 anos. Vejo o início de uma história, o início de uma história muito importante para o país. Aparentemente é uma fotografia relativamente comum, hoje em dia um bocadinho mais comum, de polícia a assegurar uma guarda, uma barreira daquelas que se usa, com uma série de pessoas de meia idade, do lado direito, até um bocadinho atabalhoadamente, a tentar fazer ali algum tipo de resistência. Essas pessoas estão simplesmente a expressar um pouco a sua raiva interior de terem perdido as poupanças de uma vida, não é? Portanto, o que nós vemos na fotografia é o Estado, a Polícia Azul, o PSP, muito cordialmente, muito simpaticamente, corretamente, sem atropelos a ninguém, a fazer firmeza, a firmar, e um conjunto de vítimas e de lesados que perderam as poupanças de uma vida a mostrar a sua raiva. E isto é o início de uma história que nós agora certamente vamos falar. Esta fotografia de 2015, certo é que a queda do BES se dá em 2014, e esta fotografia acontece em frente à antiga sede do BES, hoje sede do Novo Banco, na Avenida da Liberdade, em Lisboa, onde foi palco de várias manifestações por parte dos lesados do BES, algumas delas até com confrontos com a polícia. Como dizia Francisco, muitas pessoas de meia idade. Exatamente. Numa fotografia e somos todos testemunhas, eu, a Patrícia e o Francisco certamente testemunhas disso mesmo, que vimos isso a acontecer. Muitas pessoas idosas a manifestarem-se com desespero porque perderam o seu dinheiro. Que sentimento é este de ter perdido as poupanças de uma vida? Ora bem, é um sentimento muito difícil de explicar. É um sentimento, é uma dor. Não é uma dor física, como quem toma uma injeção ou quem tem um ferimento ou dor de carro. Mas como nós sabemos todos nas nossas vidas, as dores interiores por vezes são tão ou mais graves que as dores físicas. E esta dor, e como disse bem o João, pessoas de meia idade, representam quem poupou de uma vida. Só quem já passou por uma certa idade é que poupou durante uma vida. Os novos não pouparam de uma vida, provavelmente qualquer coisa. E, portanto, a esmagadora maioria dos lesados e vítimas, e eu já explico aqui o porquê da palavra vítimas, têm a meia-idade para cima. Eu estou hoje aqui em meu nome também, mas quem representa aqui é o meu pai e a minha família. Portanto, é uma segunda geração. É uma segunda geração, e é isto onde eu queria chegar. Não nos podemos esquecer que hoje, por acaso, no dia em que estamos a gravar este episódio, começou o julgamento ao BES, GES, começou este julgamento 10 anos depois, portanto, uma segunda geração que já está a reivindicar as poupanças das vidas da família. Nós temos muitos lesados associados, que uns têm vergonha de contar aos filhos, outros já estão numa fase já terminal por doença da vida, como ainda falei ontem com o telefone, que disse ao Francisco que tenho imensa pena não poder estar, mas eu quero que vocês continuem isto, que eu vou deixar isto tudo prontinho do ponto de vista legal para os meus filhos, seja quando der e quando vier e o que for, isto tem que ser visto. Isto tem que ser ressarcido, isto temos que exigir a justiça. E nós temos que ter um profundo respeito por estas pessoas. Muitas vezes nós temos alguma dificuldade em mobilização, portanto nós não conseguimos fazer manifestações com milhares de pessoas. Porque a meia-idade e a idade, terceira idade e a segunda geração, a desgraça é tão grande que é em silêncio. As maiores desgraças são as que muitas vezes passam-se em silêncio. E, portanto, é difícil passar o boneco, a mensagem para as televisões, para a comunicação social, milhares de pessoas na rua a reivindicar. Não. É um sofrer em silêncio. E por isso há uma dúzia, 2 dúzias de pessoas que são os responsáveis das associações, como sou eu, como tenho os meus colegas. No fundo são 3 associações, que eu também posso já explicar rapidamente,
e que os órgãos sociais são uma dúzia de pessoas ou todas as dúzias, que de certa forma se vão revezando e vão levando o barco para a frente. O que é o barco? É o funeral que começou há 10 anos, das poupanças, e que provocou esta dor. E isto é muito explicável se cada ouvinte perceber na sua vida aquilo que lhe causou dor física, ou dor psicológica, ou dor no coração, quando a gente diz aperta-nos o coração. E portanto o que eu sinto, respondendo à sua pergunta, o que nós sentimos todos é o aperto no coração cada vez que a pessoa se consegue, que se lembra, ou um alívio no coração cada vez que se consegue esquecer, porque não é fácil, nem eu tenho, nem nós temos qualquer pretensão em tentar compreender o alcance de quem amealhou a maior parte com o perfil de imigrante, que é aquela pessoa que é muito dada ao trabalho, que trabalha de sol a sol, nas mais diversas profissões, e que amealha, como o porquinho mealheiro, tem um mealheiro, e o mealheiro era o Banco Espírito Santo. E falou na Avenida da Liberdade, que é uma avenida importante, e manter-se esse nome, a Avenida da Liberdade, onde está hoje a sede do novo banco. Mas a sede do novo banco é a sede do Banco Espírito Santo, onde eu quero chegar, é que o banco é o mesmo. Tiraram-lhe foi o autocolante da porta e puseram-lhe o BES. Se nós hoje fizermos transferências bancárias normais para o novo banco e pusermos uma coisa chamada o código SWIFT, vai ver que a sigla que lá está ainda é BESL, que é o Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa. E, portanto, 10 anos depois, Francisco, o que subsiste é uma grande frustração. O que subsiste é uma grande frustração, sentimento de injustiça e raiva. E isso mói. O que subsiste é para ser mais concreto a sua pergunta, mas também mais transparente, mais real, o que subsiste é um lastro, um rasto de desgraças pessoais e familiares muito grande, para além do rasto e desgraça das empresas que faliram, como a Portugal Telecom e por aí fora, que também tem em conta nos sinais da economia e nos empregos que se perderam. Mas os casos humanos estão neste rasto que não foi o Banco de Portugal, também vamos falar nele, não conseguiu atacar a tempo, e portanto o que subsiste é uma destruição de 2.000 vítimas e 2.000 famílias muito grande. Francisco, em Portugal tem-se grandes problemas a falar de dinheiro. Estamos Exatamente. a falar de quanto dinheiro que o Francisco e a sua família perdeu? Pronto, não querendo ser muito específico, mas dando uma ideia Naturalmente. Concreta. Não, porque tenho um problema, mas dava para comprar 2 bons carros de alta cilindrada, por exemplo, ou meio apartamento, alguns em Lisboa, que a Lisboa está cara agora, ou no Porto. O Porto ainda assim é um bocadinho mais barato. É um bocadinho mais barato, portanto, eu sou do Porto. Portanto, estamos a falar nesta ordem de grandeza. No meu caso da minha família, nós tendencialmente somos dos que menos perderam. Portanto, em termos de quantidade, estamos num patamar inferior. A média estará à volta dos 500.000 euros De perdas. Portanto, de perdas de uma vida que tinham 500.000 euros. 2.000 pessoas. 2.000 pessoas. Isto tudo junto dá 330 milhões, que é as perdas, que é o grosso. E depois tem lá uns pós, quem fez as contas foi aqui uns advogados, para os danos morais, para os médicos, para os advogados, pronto. Mas o grosso, portanto, não são as perdas do capital, que de facto não comparado com, e termino a pergunta, porque eu às vezes tenho tendência, desculpem, de não parar de falar, porque tenho isto engatado em moda de qualquer coisa. Piloto automático. Os bens arrestados aos arguídos são 1.800 milhões de euros, ou 1,8 mil milhões de euros. Mas os bens arrestados não podem servir para compensar? Não podem servir para compensar, para já, porque depois também há um estatuto de vítima, o Ministério Público também é contra, há aqui não sabemos o que é que vai acontecer. O Francisco é presidente da Associação de Defesa de Clientes Bancários e ficamos a saber no site que é uma associação sem fins lucrativos, constituída após o colapso do grupo BES/GES. Os associados são clientes não qualificados, incluindo imigrantes, das sucursais externas financeiras do grupo BES, que perderam as suas poupanças em produtos financeiros do BES/GES, sendo sido vítimas de venda fraudulenta aos balcões do BES, em Portugal, conforme confirmado pelo relatório de peritos independentes da Ordem dos Advogados. Esta associação tem por missão a negociação com o Estado português para a equiparação à solução encontrada para os lesados do papel comercial do BES, apoiar os órgãos de justiça portugueses e internacionais na investigação de todos os responsáveis e a luta pela recuperação das poupanças de vida dos seus associados. Exatamente. A minha pergunta é:
a negociação com o Estado português é fácil de fazer? Não. A negociação que eu faço o Estado de fazer não é fácil de fazer, mas também não é impossível. O anterior governo, e este também já nos recebeu, encontrou, e bem, uma solução para os chamados de papel comercial. E perguntar ao ouvinte, então e vocês? Então e nós? Há uma diferença jurídica entre os lesados do papel comercial e os nossos vítimas, que é a porta onde compraram. Uns compraram na porta A da Avenida da Liberdade, outros compraram na porta B. Quando eu digo compraram, nem estou a ser muito rigoroso, porque o meu pai não comprou nada, o meu pai depositou. E entramos aqui na questão da confiança. Isso é um dos pontos que muitos dos lesados se dizem enganados. Exatamente. E a venda fraudulenta, chamado mis-selling, não somos nós que o dizemos. Está no relatório, muitas vezes, da CMVM, chamado mis-selling, está lá explicado. A Assembleia da República, e retomando o raciocínio da Patrícia, fez deu uma instrução ao Governo na altura para ser constituída uma comissão de peritos, em que separou tudo que era investidores, empresas que investidores compram obrigações ou ações, todos os investidores não qualificados, que é um jargão técnico para se usar, quem confiava e depositava lá o dinheiro, e depois eles faziam mais ou menos o que queriam. Me perguntam, mas como é que é possível? A pessoa não tem online, hoje em dia temos tantos bancos. É possível. A casa do meu pai iam todos os anos, 1 ou 2 gestores portugueses de Portugal que chegavam, o Sr. José Carvalho, está tudo bem, não tem problema, é continuar. Pronto, e achava que era um depósito. E como assim, dezenas e dezenas de casos. O Governo, na altura, teve esta solução, que foi os lesados entregaram os seus documentos, representassem o que representassem, a um fundo de recuperação, e o fundo de recuperação iria tentar recuperar o remanescente e o Estado adiantava o dinheiro. Isso aconteceu. Não se compreende porque é que não aconteceu para este universo de vítimas. A justificação técnica que deram, e que se compreende sem compreender, não é? No sentido, faz alguma lógica, é que uns foram ao balcão do Banco Espírito Santo em Beja, em Viana do Castelo, e outros foi na Avenida dos Aliados, na Avenida da Liberdade e na Madeira e nos Açores. Grande parte dos imigrantes da Venezuela tem origem na Madeira. Iam de férias, depositavam o dinheiro. Reparem, vão de férias, levam o dinheiro debaixo do braço, depositavam o dinheiro no Banco Espírito Santo da Madeira. Se era o Banco Espírito Santo A, se era o Banco Espírito Santo B, em que depois a jurisdição já pertencia à Venezuela, ou à Suíça, ou à França, ou ao Luxemburgo, onde que eles fossem. Ninguém sabia, porque nós estamos num Estado português, do território nacional, onde ninguém tem dúvida, é moradas portuguesas, não era escondido, tinha placa à porta e, portanto, o regulador, os reguladores, as autoridades, certamente aquilo não era clandestino, portanto, confiavam. E, portanto, estas vítimas todas estão por arranjar. Terminando a pergunta, estão por ter a solução. Terminando a pergunta, a seguir a essa solução de papel comercial, do anterior governo, de facto, sentou-se muitas vezes connosco. Tivemos um grupo de trabalho constituído, em que estava o chefe de gabinete, o secretário de Estado das Tesouras e das Finanças. Nós fomos várias muitas reuniões e fomos sempre, durante muito tempo, caracterizando o que era, dando todos os elementos técnicos, tudo, que era mais ou menos como um papel comercial, não havia dúvida. Havia sempre algum cuidado, e que nós compreendemos, em proteger o erário público, e muito bem, e perceber o que é que está aqui, o que é que não é. Esse trabalho foi feito, mas a certa altura desligaram, não contactavam, era difícil. Mudou o governo, já tivemos uma reunião com o novo grupo de trabalho, mas também o contacto está a ser difícil, portanto, por isso responder não é fácil. Não é fácil. Em agosto deste ano, a associação à qual o Francisco preside pronunciou-se sobre a forma como o Ministério Público tem gerido este processo. E uma das críticas da associação é de que, apesar do esforço admirável e do detalhe minucioso dos crimes cometidos, o documento do Ministério Público falha em abordar a questão central para os milhares de lesados e vítimas, a recuperação do dinheiro perdido com os atos criminosos, ou seja, não faz menção aos termos lesados ou vítima em todo o documento, o que é particularmente revelador e preocupante, pois parece desconsiderar o impacto humano e financeiro devastador que este esquema teve sobre milhares de pessoas e famílias. Exatamente. Há pouco o Francisco disse, eu vou usar a palavra vítima deliberadamente e já vou explicar porquê. Quer explicar? Exatamente, queríamos. Vítima, na sequência da queda do Banco Espírito Santo, foi aprovada uma lei, que é a lei que prevê o Estatuto de Vítima,
esse estatuto de vítima atribuído pelo Tribunal, em determinadas circunstâncias de dado processo, e que nós todos, portanto não foi uma lei à medida, foi uma lei para todo sempre para Portugal, mas nós obviamente encaixamos-nos lá, atribui a este tipo de vítimas não qualificadas, pessoais, a facilidade em primeira mão de aceder à massa insolvente, ou não é bem a massa insolvente, aos bens arrestados. Mas mesmo assim a lei não está totalmente clara. O que é que aconteceu nesta juíza? Portanto, é para explicar exatamente isso. Portanto, o mecanismo de vítima é isto e não é lesado. Lesado é toda a gente. E vítima já é um grupo mais restrito. Que facilita, obviamente, mas facilita por direito, porque temos esse direito agora atribuído por lei. Quero me interromper? Não, desculpe. Por um lado, mas por outro lado a lei também não é perfeita, como as leis não são, e portanto deixa muito em aberto o que é que aconteceu neste processo. A senhora juíza, no alto na sua sabedoria, com certeza, pegou e disse: sim senhora, estatuto de vítima, mas o estatuto de vítima só vai servir para pagar danos morais. Os danos de capital têm que ir para um processo cível. Ou seja, as poupanças, afinal, saltaram do processo. Isso está, podem ler. Nós estamos a recorrer judicialmente nisso, para a relação, em princípio, tudo leva a crer que será... Esses danos morais estão avaliados em 200 mil por vítima, certo? À volta. Eu não tenho esse número, eu tinha... Mas pronto, se calhar sabe mais que eu, porque já estamos no DIP Informação, pedindo desculpa aos ouvintes. Nós temos a ideia de receber 10, 20 mil euros por vítima. Se calhar o agregado dará 200 mil euros. É isso, o agregado. Certo. E portanto, atenção que ajuda, é bem-vindo, porque estamos a falar de consultas para pagar e advogados para pagar, mas quer dizer, as poupanças não estão aí. É uma maldadezinha que a juíza fez, com certeza fundamentada, mas o estatuto de vítima também requer aqui algum apuramento. Em relação ao estatuto de vítima e também para os nossos ouvintes, repare que a seguir ao Banco Espírito Santo também há, e os termos lesados hoje em dia é muito usado nisso, por exemplo, do Banif. O Banif tem a sua associação, com certeza sabem mais do caso do que nós. Também há lesados. E onde vamos chegar com este raciocínio, uma parte muito importante é a questão da confiança no sistema bancário português. Bancário. Já lá vamos, desculpe. Antes disso temos que ir para intervalo. Este podcast 10 anos do Observador celebra os 10 anos do jornal e os 5 anos da Rádio Observador, e ao longo de 10 episódios iremos explorar alguns acontecimentos e protagonistas da década, fazendo uma antevisão do que será a exposição 10 anos do Observador, que estará patente na Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa entre 7 de novembro e 7 de dezembro. Já voltamos à conversa com o Francisco Carvalho, presidente da Associação de Defesa de Clientes Bancários. Deixamos só uma pergunta para responder na segunda parte. Serão precisos mais 10 anos para vermos o julgamento do BES finalmente resolvido? Não responda já, esperamos, voltamos depois do intervalo. E voltamos a Francisco Carvalho, presidente da Associação de Defesa de Clientes Bancários. Deixámos uma pergunta no intervalo, João? Sim, se acha que teremos que esperar mais 10 anos para ver o julgamento do caso BES-GES resolvido? Não estamos em querer. Esperamos que não. Achamos que não podemos esperar mais 10 anos. A justiça tem que ser exemplar. Já demorou 10 anos a chegar até aqui. Nós acreditamos na justiça. Pode ser lenta, mas certamente será profunda. Portanto, não estamos minimamente preocupados com isso. Estamos preocupados é que o caso seja exemplar, não só para fechar bem este caso e ressarcir as vítimas. Só ressarcindo estas vítimas é que a justiça poderá dar a sua missão como concluída. Não é só pôr os arguidos com as penas e para depois eles recorrerem e andarem a prolongar. Tudo bem, é o direito deles, mas só se pode dar a sociedade e a justiça que representa a sociedade isto como concluído com o ressarcimento das vítimas. E a segunda parte, muito importante também, é que este exemplo que a justiça tem que fazer sirva para prevenir futuros crimes económicos desta natureza. Mas há pouco o Francisco dizia que uma das questões é também a credibilidade do sistema bancário. Claro. Em que é que ficamos? As pessoas devem confiar o seu dinheiro ao sistema bancário ou nem por isso? O Francisco confiaria neste momento as suas reservas? Neste momento não confiamos.
neste momento as nossas poupanças estão em depósitos a prazo, mas também não estão, poupanças que também não são muitas, porque eu pessoalmente tenho crédito à habitação para pagar, portanto tenho que ir pagando, mas a tendência no nosso universo de vítimas é pôr um bocadinho de dinheiro debaixo do colchão, se calhar comprar umas joias melhores quando é possível, porque também não é muito possível. Perderam a total confiança. Sim, portanto, posso lhe dizer de viva voz que na minha família tudo o que não seja depósitos bancários em que tenhamos acesso por internet e que vejamos o dinheiro, não existe, não entra. Nem nós, nem nas vítimas todas. Portanto, a confiança foi muito minada. É um dos motivos que nós também achamos que deve ser ressarcidas as vítimas. Claro que é a nossa causa, mas também é claro que é o sinal do sistema bancário dar, mesmo os outros bancos, dizem, não, isto não pode acontecer. Temos que restituir a confiança. O que aconteceu, em linguagem de guerra, que infelizmente estamos na altura, foi que havia um incêndio latente na Avenida de Liberdade, aos olhos de todos. Um dos maiores industriais portugueses, Pedro Queiroz Pereira, soube disto, investigou. Um ano antes da queda do BES, denunciou com documentos no Banco de Portugal tudo isto, e por isso a nossa crítica também é muito grande ao regulador e ao Banco de Portugal. O incêndio continuou, e quando foi para resolver o incêndio com mísseis. O que é que acontece? Apagou de facto o incêndio porque falta de oxigênio naquele sítio e espalhou o incêndio por todos os outros lados. Espalhou pelos lesados, pelos 250 processos nos tribunais portugueses que ainda correm, sabe-se lá de onde, 50 processos nos tribunais estrangeiros, fora os processos mega que existem no estrangeiro, da ESI, do Rio Forte. Por exemplo, ninguém se esquece da conferência de imprensa, da declaração ao país que o Presidente da República de então fez, Aníbal Cavaco Silva, em que veio dizer aos portugueses que estava, em grosso modo, que estava tudo bem com o Banco BES. Essa declaração à imprensa e ao país é muitas vezes citada por vocês. Por nós, claro. Porquê é que essa declaração, que supostamente estaria tudo bem com o banco, o que é que isso fez? Fez com que as pessoas voltassem a confiar num banco que podia estar um bocadinho mais frágil. Então as pessoas estão ali a ouvir o Presidente da República dizer que está tudo bem com o banco, portanto voltaram a confiar, voltaram a investir, e isso fez com que muitas outras pessoas perdessem ainda mais dinheiro? Exatamente. A prova disto está nos e-mails que a gente recebe e os pedidos que recebe. Ainda hoje, passado 10 anos, pessoas que não conhecíamos, que ouviram essas declarações do Presidente da República, do Primeiro-Ministro e do Governador do Banco de Portugal. Preciso dizer que tinham conhecimento de causa, os outros são eleitos políticos, teremos que dar aqui algum desconto pessoalmente, dizer que estava tudo bem com o BES. Repare no requinte, isto está escrito. Se não estivesse bem, havia o dinheiro de 6,5 mil milhões de euros da Troika, que não tinham sido usados no Banco Espírito Santo, e seriam usados. As pessoas ouviram isto e descansaram. Umas não foram tirar as poupanças, que fomos nós, e outros foram investir, os acionistas. Nós recebemos mails, isto é mesmo assim, eu mostro-vos nos acionistas. Tenho hoje acionistas que estão há 10 anos psicologicamente mal, que ouviram isso, foram comprar as ações. 2 dias depois o banco é intervencionado. Acabou, perdeu. E o Presidente da República da Nação, o Primeiro-Ministro e o Governador do Banco de Portugal. E reparo no requinte, eu peço desculpa de repetir isto, mas isto é profundo. Se não estivesse tudo bem, temos o dinheiro que foi da Troika para salvar o sistema financeiro, que foi na altura. Temos aqui coisa, portanto, ainda mais um requinte de possibilidade. Onde é que está? Não está. E isto mina e provoca, não sei se há alguns estudos, mesmo os acionistas estrangeiros do banco foram apanhados desprevenidos, a confiança no sistema bancário e na confiança no país, porque aqui estamos a falar de uma dimensão muito, muito, muito grande. E isto é uma oportunidade do país resolver. Mesmo a Assembleia da República pode ter aqui um papel nisso, em de promover umas leis mais restritas, mais exemplares, de modo a que isto não torna a acontecer, que isto só também não torna a acontecer se isto for bem resolvido. É uma oportunidade aqui.
Muitas vezes o que acontece, pelo menos é a percepção que eu tenho, é que as pessoas acham, para chegarmos ao início da nossa conversa outra vez, que são 2.000 pessoas lesadas e que são de meia idade e que perderam as públicas. Não é só isso. Exatamente, é só isso. Que não é só isso. Tem um impacto internacional grande. Isto é um impacto enorme que acontece das pessoal, um lado humano que nós trazemos aqui. Mas o impacto é muitíssimo para além disso. É que o país não consegue desamarrar de um modo que havia antes do BES, porque há um antes do BES e um antes do GES, um antes da queda e um antes depois da queda. E os meus parabéns ao Observador, porque de facto isto é um dos momentos dos últimos 10 anos, não é incontornável. Fizeram-se livros, eu nem perdi a conta dos dezenas de livros que se fizeram. Falou-me há bocadinho, e muito bem, de uns casos que será preciso mais 10 anos para resolver. Nós estamos a contactar uma ou duas produtoras para fazer uma série que vai ter certamente muita audiência nacional e estrangeira, como agora na Netflix tem 2 ou 3, ou noutras cadeias, noutras plataformas, que são séries documentais com atores, e isto é inenarrável. Inenarrável, não sei o que eu uso. É um deputado da Assembleia da República, quando foi a comissão de inquérito, que está no nosso site, podem consultar, é inenarrável, porque já não tem nada a ver com vítimas. Tem a ver com o sistema bancário, com a justiça, com a supervisão, com a seriedade com que se fazem as coisas. Um dos nossos semi-aliados, ou quer dizer, é aliado, mas não pode. É o Dr. Carlos Tavares, que eu não conheço pessoalmente, nunca tive contacto com ele, mas fez, agora não foi nos 10 anos, portanto em agosto, uma entrevista, não sei se não foi ao Observador, não tenho a certeza, deu uma entrevista grande, em que conta mais algumas coisas que aconteceram na altura. Do estilo, está tudo bem, o Presidente da República disse tudo bem, sem um prospecto, mas estava escrito nas listas pequeninas que se calhar afinal não estava tudo bem, e o Banco de Portugal dizia que estava tudo bem, mas afinal veio um e-mail do auditor, afinal, espera aí que afinal mudou o perfil do risco, numa sucessão de qualquer coisa que aconteceu, e mísseis e acusações, e o que é certo é que existe um rasto que pode ser resolvido, mas o país tem que agarrar nesta oportunidade, e a Assembleia da República fazer 2 ou 3 leis, assim, vamos resolver este bem problema para bem do nosso futuro, do nosso sistema. Francisco, deixa-me perguntar-lhe uma coisa. Assistimos hoje e assistimos também no dia 9 de fevereiro à entrada de Ricardo Salgado no Tribunal. Como é que, enquanto presidente de uma associação de lesados do BES e de vítimas do BES-GES, e enquanto também lesado da queda deste banco, como é que vê um banqueiro chegar a tribunal, tendo em conta todas as suas fragilidades físicas, apoiado pela sua mulher, pelos seus advogados? Como é que vê o sistema judicial obrigar a que este arguido seja presente a tribunal? Claro. Nós vemos com sentimentos muito diferentes, muito difíceis. É uma situação muito difícil de gerir com os nossos associados, comigo próprio, porque nós acreditamos muito no Estado de Direito e por isso nós também reivindicamos justiça e aproveitar este momento da justiça para ressarcir e para fechar este caso bem fechado, mas como também gostamos muito do Estado de Direito, também achamos que o Dr. Ricardo Salgado tem o direito a ter a sua proteção. Se não está em condições de ir ao tribunal, pois então não está acamado, nenhum tribunal o obriga a ir. Podia ter ido cadeira de rodas, mas não foi. E aqui é que entra uma parte, um bocadinho de alguma desconfiança que sentimos, que ele foi a caminhar muito vagarosamente. Mas se fosse meu pai, tinha ido de cadeira de rodas. Era mais fácil para o senhor. Não compreendemos o porquê ali de uma certa... Suscita sempre sentimentos contraditórios. Soa muito a encenação. Soa. É inegável. Porque qualquer pessoa pedir uma cadeira de rodas tem aqui, eu levo. Soa também, às vezes, ao contrário, uma certa justiça popular de o obrigar... que não seria necessário se o sistema de justiça funcionasse muito bem e se o tribunal não era preciso o Dr. Ricardo Salgado ir, podia estar na Conchichina, não tinha problema nenhum. O que é certo é que o Dr. Ricardo Salgado ainda vive nas suas casas, ainda tem as suas propriedades, alguns seus bens terá, e portanto mais existem outros 15 arguídos pessoais. Eu digo pessoais porque os bancos e as empresas não fazem mal a ninguém. Quem faz são as pessoas que os dirigem. E o Dr. Ricardo Salgado podia ser o cérebro, mas os membros também existem. E os outros arguidos todos que estavam lá, que tentam passar entre os pingos da chuva. O Dr. Ricardo Salgado dá muito jeito aos arguidos. Concentra tudo nele e os outros arguidos vão passando. O Dr. Ricardo Salgado não agiu nisto sozinho.
não é? Não agiu nisto sozinho. E há provas nisso. Até pode, às vezes, até nem ter sido... É o tribunal que compete decidir, nós não temos interesse. Vemos queremos muito garantir o Estado de Direito, mas que seja para todos. Para nós e para o Dr. Ricardo Salgado. Francisco, há pouco disse que gostaria ainda de falar do Ministério Público, não gostaria, nós estamos quase na reta final, não gostaria de deixar passar essa oportunidade, certamente. Como é que é a relação com o Ministério Público? Ora bem, exatamente, e agradeço a pergunta. De facto, a relação com o Ministério Público é uma relação muito distante, quase inexistente. O Ministério Público defende o Estado e deve defendê-lo, e muito bem, com unhas e dentes. É o advogado do Estado português. Mas os vítimas também fazem parte do Estado. E o Ministério Público não ter às vezes nem até palavra, não é prometer nada, até por ter uma palavra. Um comportamento mais humanista, mais a sinalizar que existimos. Nós temos que contratar uma carrinha funerária, como fizemos hoje à porta, para termos voz. Isto num Estado assim de direito democrático não seria preciso. O Ministério Público tem a sua causa perante o Estado, com certeza, mas vê aqui as vítimas, já com relatórios independentes, com leis da Assembleia da República, diz assim, não, estes têm que ter aqui alguma atenção minimamente condizente com a situação. Venham também para o processo, sejam nossos parceiros. Nós com certeza temos informações que podemos ajudar o Ministério Público, nunca fomos contactados. Estamos muito esperançados e vamos pedir uma audiência ao novo Procurador-Geral da República, se nos recebe, só no sentido de assinalar totalmente que nós existimos. Amadeu Guerra, que esteve na linha da frente neste processo. Exatamente. Nós entramos no campo da justiça, tem uma placa enorme, campo da justiça inaugurado por José Sócrates, que o Amadeu Guerra foi o principal procurador no processo José Sócrates e depois também neste processo. E, portanto, estamos muito esperançados neste novo procurador, porque nos diz aqui alguma coisa, que haja aqui uma ponte. O Ministério Público, só para terminar, os Estados Unidos da América tem um problema, é um país com muitos problemas, nós devemos tentar apanhar as coisas boas que se passam lá. O caso Madoff, como outros, portanto não é só um, foi um caso em que o Ministério Público americano foi atrás dos bens, foi atrás de ressarcir as vítimas ainda antes até de haver sentença. Nós não pedimos tanto, que o nosso ordenamento jurídico, graças a Deus, é diferente, e ainda bem que é, mas que o Ministério Público tenha uma proatividade e disse, não, se isto for assim, condenado desta maneira e for garantido isto, este dinheiro é para ressarcir. Se dá 5 euros a cada um ou 50 mil euros a cada um, nós tantos nos faz. É esta atenção que nos está a faltar do Ministério Público, e agradeço a pergunta. Antes de começarmos esta conversa ali fora do estúdio, o Francisco disse que o papel do jornalista como mediador e como esclarecedor de informação ao grande público era fundamental. A imprensa tem-nos tratado com dignidade? A imprensa tem-nos tratado com bastante dignidade. Não tem dado a atenção necessária, merecida. É fruto do ordenamento jornalístico difícil hoje em dia, que é uma coisa que eu dou os parabéns ao Observador, que de facto quando apareceu há uns anos renovou aqui o panorama, mas tem sido muito respeitosa quando nós enviamos algum comunicado, lá vai conseguindo. Difícil, isto é e nós hoje é o reacender um bocadinho disso, não é? Eu penso que o jornalismo está num ponto de charneira em que com certeza que irá crescer e vingar, mas também tem que ser valorizado e também tem que ter condições. Não quero mais lembrar, não sei se posso contar, quando o Facebook há uns anos teve uma crise de identidade e de credibilidade, contratou publicidade nos maiores jornais mundiais, o Guardian, o Post, e isto é isto que é preciso. Esta credibilidade que o jornalismo traz, como ao João e como à Patrícia, que nos faz também acreditar que é através de vocês que conseguimos mediar. Porque outra forma, então, em que estávamos completamente abandonados. Antes de terminarmos, queria só perguntar se acha que no fim deste processo, neste julgamento que começa hoje, dia 15 de outubro, dia em que gravamos este episódio, completamente por acaso, não é com esse mote que estamos aqui a conversar hoje, é um bocadinho a retrospectiva dos últimos 10 anos. Acha que no fim vai o Francisco e a sua família e todos os outros lesados reaverem tudo aquilo que perderam? Não estamos a acreditar que reavemos tudo. Estamos a acreditar que vamos ser de alguma forma ressarcidos de alguma parte, e isso, com as condenações, vai permitir ter o sentimento de justiça.
penso que a oportunidade do Tribunal e do pilar, que é o sistema de justiça da democracia portuguesa, ficarem com isso bem resolvido e respirarem fundo, e as vítimas receberem alguma parte, não me pergunto quanto, faz de conta metade, receberem, respiram de alívio. Perdão a expressão, não será uma paz podre? Até lá sim, mas depois não. Talvez não. Talvez não. Francisco Carvalho Vamos ter esperança que não. Vamos ter esperança. Francisco Carvalho é presidente da Associação de Defesa de Clientes Bancários, representa um grupo de lesados do BES e foi sobre este tópico que estivemos à conversa mais uma vez. Obrigada, Francisco, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado nós. No próximo episódio falaremos sobre um acontecimento que marcou o país e o mundo no ano de 2016. Eu sou o João Porfírio, fotojornalista e editor de fotografia do Observador. E eu sou a Patrícia Reis, escritora e curadora da exposição 10 anos de Observador. Obrigada, Francisco. Muito obrigado.